Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está no Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas, hoje dos membros aqui do canal. Se você é um membro do canal, a gente responde as perguntas que vocês mandam lá no nosso grupo do Telegram. Você faz parte do grupo do Telegram em qualquer nível lá de membresia, ou lá esse termo, a membresia, parece coisa de igreja, né? Tem disciplina eclesiástica não se preocupe. Aliás, tem, viu? Já rolou disciplina eclesiástica. Tinha um rapaz que ficava divulgando coisa gnóstica e chamando o povo para grupo de gnosticismo. Eu mandei ele embora do grupo depois de pedir pra ele parar algumas vezes. Mas assim, tem disciplina eclesiástica às vezes, mas muito difícil. De todo jeito, quando você é membro, você manda suas perguntas e a gente as responde. Lembre sempre do nosso novo cronograma aqui no 2 Dedos de Teologia. A gente tem vídeo segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Segunda-feira, sempre um de olho no texto ou um 2 Dedos de Teologia Old School. Vídeos mais parrudos, exegese, desenvolvimento de temas teológicos. Quarta-feira, nosso tradicional Pergunte ao Pastor. E sexta-feira, ou um segundo Pergunte ao Pastor, ou um react, alguma coisa aí do tipo. E em setembro, temos o retorno glorioso do Baixo Clero. Então, ó, vai se organizando para estar com a gente, vai se inscrevendo no canal, vai assinando as notificações para você ficar por dentro sempre que houver vídeo novo. Dito isso, sim. Bora. Pergunta da Renata: por que os evangelhos são tão diferentes entre si? Porque alguns são tão detalhados nas falas e intenções de Jesus, como por exemplo o Evangelho de João, enquanto outros são tão sucintos. A palavra não foi revelada aos autores da mesma maneira? E por que os autores que estiveram com Jesus não relatam exatamente os mesmos detalhes? Renata, é uma pergunta muito boa, tá? A primeira coisa que eu diria é, os evangelhos são muito parecidos. Tá? Se você pensar que são 4 textos escritos por 4 autores, que muito possivelmente não usaram o texto um do outro como fonte, mas usaram fontes comuns, são textos muito parecidos. São textos sem contradição, são textos que apresentam absolutamente a mesma história. Agora, lembre, estes textos são as interpretações, as ênfases que cada autor quis dar sobre a pessoa de Jesus. Em certo sentido, os evangelhos foram escritos de forma um tanto similar às cartas de Paulo. Foram escritos a comunidades diferentes e em momentos altamente distintos a fim de resolver problemas diferentes. E é por isso que cada autor dos evangelhos se reporta a uma comunidade específica, tentando chamar atenção para algum fato particular sobre a pessoa de Jesus. Por isso que cada um deles vai ter uma abordagem específica e tudo mais. Imagina, por exemplo, que os discursos de Jesus não foram registrados nos evangelhos necessariamente de forma ipsis literis, o que alguns chamam de ipsíssima verba. Eita, que povo pra gostar de latim. Foram escritos de forma condensada, porque senão o discurso de Jesus tinha alguns segundos, né? Alguns discursos tinham alguns segundos. Se você lê em voz alta, é alguns segundos só. Os maiores teriam poucos minutos, mas Jesus pregou discursos inteiros. Mas cada evangelista registra ali um resumo com uma ênfase específica, chamando atenção para um fato específico. Também é importante ressaltar que os evangelhos não são idênticos justamente porque eles apresentam um quadro do que Deus quis revelar. Deus poderia trazer um relato único, ele trouxe um relato múltiplo para mostrar a complexidade e a grandeza da pessoa de Jesus. Fora que isso auxilia na confiabilidade histórica dos evangelhos, já que nós temos mais de uma fonte escriturística para falar sobre a pessoa de Cristo Jesus. Uma fonte única é mais fácil de ser falsificada. Várias fontes apresentando o mesmo Cristo fornece mais confiabilidade histórica. Dessa forma, os evangelhos em conjunção retratam aspectos diferentes da revelação de Deus para que nós tenhamos uma visão mais abrangente da pessoa de Jesus e mais confiabilidade acerca de quem Cristo foi. Pergunta do Adonias: pastor Iago, como eu devo ajudar um irmão que está passando por um momento difícil emocionalmente, muito angustiado e sem esperança, com pensamentos depressivos? Quais cuidados devo tomar para discipular ele? Falei da cruz para ele, e que a nossa esperança deve estar firmada em Cristo Jesus, e que a nossa vida deve ser virada para a eternidade. Mas quais cuidados deve ter para dar conselhos a não só ele, mas outros amigos? Qual dica de pastoreado o senhor passaria para lidar com as pessoas que sentem uma tristeza profunda? E como devo ser uma coluna para os meus amigos e familiares? Sinto que tenho esse propósito em minha vida. Rapaz, bonita pergunta que está preocupada com outras pessoas. Eu orientaria algumas coisas, certo? Em primeiro lugar, tá? E talvez uma das mais importantes é: você não é Jesus. Parece um tanto óbvio, né? A gente sabe que não é Deus. Mas na prática, muitas vezes a gente age como se nós fôssemos o próprio Cristo. Como se nós tivéssemos o poder de, por meio de uma palavra ou de uma oração específica, transformar efetivamente alguém de forma miraculosa. Nós não somos Jesus e, muito felizmente, nós não temos essa responsabilidade sobre os nossos ombros. A nossa responsabilidade é apontar para Jesus. A nossa responsabilidade é continuar pregando, falando, orando a Deus com fé de que Ele haja. Por isso, antes de tudo, tira dos seus ombros o peso de ser o Jesus de alguém, como se só faltasse uma orientação específica sua para que você consiga transformar alguém em definitivo. Isso não existe. Lembre que você não sabe o que é que Deus está fazendo na sua vida ou na vida do seu amigo durante esse processo de dor e de aconselhamento. Deus cuida dos seus filhos e crê nisso, porque isso alivia a pressão que a gente pode colocar sobre os nossos ombros. Deus ama mais o nosso irmão de fé do que nós podemos amar. Afinal, ele deu o filho dele para morrer por nós e por aqueles que são nossos irmãos e discipulandos. O amor que você tem
por seu amigo não é maior do que o amor que Cristo tem por ele. E assim Deus nos faz passar por processos de amadurecimento na fé. Pedro escreve que a fé genuína é refinada pelo fogo. A gente não sabe se Deus está tentando provar a nossa fé e refinar a nossa fé através do calor da aprovação. Seja da aprovação daquele que está sofrendo, seja a nossa aprovação em sofrer junto com quem está do nosso lado. O que nós sabemos é que Deus deixa a nossa fé mais valiosa do que ouro. Ele refina a nossa fé. Claro que isso não significa, como alguns dizem, que a gente não pode ajudar uma pessoa em sofrimento, porque Deus está tentando usar o sofrimento para abençoar aquela pessoa, então quem tentar ajudar vai ser amaldiçoado, ou o que seja, nada disso. Mas nós devemos entender que quando as coisas não se resolvem muito rápido, mesmo com o nosso apoio, mesmo com a nossa oração, mesmo com o nosso aconselhamento, às vezes Deus tem uma obra, Deus está fazendo alguma coisa, Deus está purificando aquela pessoa mesmo durante a dor. Então não ache que o seu trabalho é o trabalho necessariamente de resolver imediatamente, é ajudar a pessoa a lidar com o que Deus quer ensinar para ela, mesmo quando as coisas não forem resolvidas de forma imediata. Por isso, creia que Deus está agindo em você e no seu amigo durante o tempo da aprovação. Em terceiro lugar, chama outros irmãos e principalmente a sua liderança para ajudar essa pessoa. Você não precisa estar só no processo de aconselhamento. Outros irmãos podem dar contribuições que você talvez não possa, dando perspectivas diferentes e sendo usados por Deus de forma que manifestem a graça dele na vida desse irmão. A ajuda, participação da igreja é sempre um bom caminho para que você não acabe sendo o guru ou o salvador do coração de ninguém, ou você acabe sobrecarregado em momentos de dor e de dificuldade, tá bom? 3 dicas básicas aí para te ajudar nesse processo. Pergunta da Renata: pode falar sobre batalha espiritual? Jejuar e orar pela conversão de alguém é bíblico? Isso é uma batalha espiritual? E o que não seria batalha espiritual, mas costuma ser denominado como sendo? Eita, dá pra fazer um vídeo inteiro, dá pra fazer um livro inteiro sobre isso aqui, tá? Vamos devagar. Vamos falar aqui pelo que tá certo, tá? A gente deve sim orar pela salvação daqueles que não creem em Deus. Orar e jejuar pela conversão de alguém é bíblico. E sim, é um tipo de batalha espiritual, no sentido de que Satanás e seus demônios trabalham contra o avanço do reino de Deus. Então, quando a gente prega pra alguém, ora por alguém, tenta trazer alguém pra fé, a gente tá numa batalha contra Satanás, porque Satanás não quer que as pessoas encontrem o caminho do reino. Tanto Jesus quanto Paulo falam sobre isso, né? Jesus, na parábola do semeador, vai explicar que existem aves que vêm e comem, não é, as sementes que são lançadas no chão, representando a ação de Satanás para impedir que a semente que representa o evangelho germine no coração daquele que ouve a pregação. Quanto Paulo, quando ele fala que a nossa batalha não é contra a carne ou contra o sangue, ou seja, não é contra nada humano, mas contra principados e potestades. E nos convoca então a tomar a armadura de Deus em oração, lá em Efésios 6, como uma forma de nos revestir do poder para lutar contra os nossos reais, ainda que invisíveis inimigos. Agora, tá? Essa batalha não é exatamente como que é retratado no modo como muitas vezes batalha espiritual é referida aí no imaginário evangélico padrão. Não é um espetáculo a ser demonstrado nas reuniões religiosas. Não é um teatro com o qual a gente geralmente associa o que é a batalha espiritual. E não é, como eu diria, um medo de coisas que foram consagradas ao diabo, que parecem boas por um lado, que a escritura não condena de forma nenhuma, mas que agora pode ser coisa de abrir porta pro demônio. Então, sabe, sempre tem essa paradinha. Lembra, vou denunciar a idade na internet aqui, tá? Lembra quando tinha uma brincadeira no Orkut, eu acho que era no Orkut, não sei se era no Facebook, Orkut, de você colocar uma girafa lá na sua, sei lá, uma girafa no teu perfil, era alguma brincadeirinha, aí o pessoal começou a dizer que não, girafa não pode, que é um símbolo pra abrir porta pro diabo. Então, você não pode comer tal comida, você não pode estar em tal lugar, se você for ali, vai abrir uma porta pra... Cara, o que abre porta pro diabo é o pecado, certo? O que abre porta para o diabo é o pecado. Se não é pecado, não abre porta pro diabo, gente. É só uma coisa com a qual você se relaciona. Não, mas isso aqui foi consagrado ao Satanás. Mas eu fui consagrado ao Espírito Santo, que é mais forte que o Satanás. Se essa comida foi consagrada ao diabo, se essa coisa foi consagrada ao diabo, se esse elemento da cultura, essa peça de arte, esse entretenimento, não pode entrar nessa casa, que essa casa é do demônio. Pois eu sou casa do Espírito Santo, meu patrão. E na hora que eu comer a comida que foi consagrada ao demônio, eu agradeço e vira pra Deus na hora. Se eu entrar numa casa que foi consagrada ao diabo, eu entro lá com meus pés santos do Espírito Santo. E aí agora é consagrado ao Senhor e acabou. Entendeu? Ah não, Iago, mas a pessoa que fez essa música com a intenção de louvar Satanás. Eu tô ouvindo com a intenção de louvar Jesus. E eu vou ganhar. Entendeu? Acabou. Porque o que me leva ao pecado, o que abre porta pro diabo, o que faz com que o diabo ganhe a batalha espiritual é o pecado. É o apagamento da vida da fé, é me entregar aquilo que Satanás quer, é desonrar o meu Deus, não é? Então a batalha espiritual não é ficar investigando as ciladas, o que é escondido. Isso é um tipo de cristianismo que na verdade parece muito mais um tipo de magia negra do que fé cristã de verdade. Então não vamos por essa não, tá? Ainda assim, só pra não ficar mal explicado, porque sempre tem o corte maldoso, a gente não pode negligenciar a influência dos demônios. Tá? Para impedir o avanço do evangelho. Ao querer fugir de um extremo, a gente pode negligenciar as ações do diabo, pensar que somente com exegese bem feita, hermenêutica bem aplicada, uma homilética à la ABNT reformada, a gente vai vencer o diabo. Não vai. A gente tem que orar,
porque a oração é um meio de graça para nos sustentar, para nos dar força, sabedoria, para que Deus vença em nós através da pregação, da oração, para que a gente possa vencer, certo? Os demônios, certo? Não é uma parada orar, jejuar, tudo isso é importantíssimo pra gente poder vencer a batalha espiritual. Agora, se eu gosto de ficar com medo de, sei lá, com medo do vento, com medo de coisa, que, meu Deus, será que foi pro diabo? Tá na Bíblia. A Bíblia que diz o que é do diabo. É o pecado, é a fuga de Deus, é o esfriamento espiritual. Qualquer coisa por aí que digam que é do diabo, se não é a Bíblia que diz que é do diabo, a gente tem um relacionamento com isso mais saudável. Me lembra muito 1 Coríntios 8, né? 1 Coríntios 8 vai falar justamente que... Será que tá gravando ainda? Deixa eu ver se tá gravando aqui. 1 Coríntios 8 vai dizer justamente que... tá gravando aqui, eu acho. Que comidas sacrificadas ao diabo, comidas sacrificadas a ídolos, são comidas que podem ser recebidas em oração, né? Olha só, uma coisa que é sacrificada ao diabo sendo recebido em oração. Pergunta de Israel... Chevrande, uma coisa assim. O cristianismo veio do judaísmo? Em que momento houve essa ruptura total? Rapaz, só pergunta boa. Vocês estão me deixando muito feliz, tá? Com a qualidade das perguntas de vocês. Vamos dizer que, em certa medida, sim. O momento de ruptura veio justamente na vinda de Jesus Cristo e na não aceitação dele como Messias Salvador por parte dos judeus. Se a gente olha para o Antigo Testamento, a gente encontra várias das promessas que foram feitas sendo cumpridas em Jesus Cristo. A gente vê, por exemplo, a promessa da aceitação por meio da fé por parte dos gentios. Quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê isso, né? A gente vê vários gentios aceitando a Cristo e vários judeus rejeitando a mensagem do Messias. É por isso que a gente tem aquela famosa pergunta retórica de Paulo, né? Lá em Romanos 11, capítulo 1. Será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, né? Ou seja, para Paulo, já existia uma separação entre o que era o judeu étnico, né, e o gentio no que diz respeito a crer em Cristo Jesus. Então sim, o cristianismo nasceu do judaísmo, mas ele é uma ruptura, certo? Com o judaísmo. Pergunta do Melx Medeiros. Além do Igrejas que Calam Mulheres, tem alguma outra indicação de livro sobre assunto em nossa língua? Tenho com certeza. Agora, depende um pouco da linha que você quer seguir, tá? Se você tá preocupado com a temática de abuso, vai para uma igreja chamada Tov, do Scott McKnight e da Laura Beringer. Esses autores tratam a questão do abuso pastoral, ou do abuso no exercício da liderança numa igreja. É um livro muito bom. Se você está preocupado com a questão de abuso doméstico e violência doméstica especificamente, tem O Grito de Eva, da Marília de Camargo César. A autora traz vários relatos de mulheres que sofreram algum tipo de abuso doméstico, né, em lares cristãos, mas eu não gosto muito da autora tentar defender o igualitarismo com base em relatos de sofrimento em ambientes machistas. Assim, fazer teologia com base em experiência e não com base em exegese é sempre um probleminha pra mim. Pra mim é um grande defeito desse livro, mas o livro vale muito a pena ser lido, porque traz um ambiente de sensibilidade, de humanidade com o que acontece com muitas pessoas. Pra falar sobre feminilidade, eu indico o Ela, a Imagem Dele, da Francine Veríssimo Walsh. Ela faz um excelente trabalho, né, em uma teologia da mulher ali. Eu acho que são os melhores livros aí, que tem alguma pegada parecida com Igrejas que Calam Mulheres. Pergunta de Emilis Ferreira. Poderia falar sobre o que Poderia falar sobre o que o Wikipédia diz sobre você? E se existe mesmo esse tal de neocalvinismo? Ou se é tudo calvinismo? E se existe, se você se vê como principais expoentes do movimento? Tá, o Wikipedia. Deixa eu entrar aqui na minha Wikipedia. Tem um Wikipedia. Eu sabia que tinha tentado fazer uma página da Wikipedia pra mim. Será que tem lá uma página de Wikipedia pra mim? Na Wikipedia, Iago Martins, Wikipedia. Ih, rapaz, tem mesmo, ó. Tô aqui. Mamãe, estou na Wikipedia. Olha aí. Olha que coisa. Será que virei alguém importante de verdade agora? Tem na Wikipedia que eu sou marombeiro da Growth e ex-careca? Se não tiver na minha Wikipedia que eu sou ex-careca, tá errado. Na Wikipedia. Se não tiver na Wikipedia que eu sou marombeiro da Growth, tá errado também, tá? Tá, deixa eu comentar aqui. Tá bem feito esse trabalho na Wikipedia aqui, tá? Tá muito bem feito, que é entre nós. Mas vamos devagar assim, deixa eu... É isso aí, eu tô na Wikipedia. Vamos lá, vamos falar deixa eu começar com o novo calvinismo e neocalvinismo, tá? Neocalvinismo holandês não é a mesma coisa de novo calvinismo. Você entra aqui, até no link na Wikipedia tem novo calvinismo aqui, tá clicado. Você entra aqui, ele vai explicar o que é o novo calvinismo, tá? O neocalvinismo holandês foi um movimento histórico, Abraham Kuyper, Herman Doiver, desses nomes ali na Holanda, que são basicamente uma grande ressurgência dos ideais calvinistas aplicada à cosmovisão, à cultura e à política e à ciência e à filosofia que se deu na região da Holanda, certo? Isso aí é teologia histórica. O novo calvinismo é um movimento mais recente, ligado àquele negócio do jovem reformado e incansável, já viu esse negócio aí? Que é a ressurgência do calvinismo como uma teologia soteriológica por meio da internet aí nos tempos mais modernos, tá? E dito isso, tem uma verdade aí, eu sei que o de Teologia é um dos principais canais da internet de divulgação de teologia calvinista. Seria falsa humildade negar isso. O nosso propósito aqui do canal é justamente expor a sã doutrina, né? E eu acredito que a doutrina calvinista, em termos soteriológicos, é isso, por máximo de pessoas que eu puder. Somos um canal enorme aqui no YouTube de teologia, né? Poucos canais de teologia no mundo são maiores que o nosso, tranquilamente. Se você falar em teologia reformada, nós somos tranquilamente um dos maiores canais de teologia reformada
do mundo. O que é uma coisa bem interessante, porque aqui nos Estados Unidos, o pessoal parece não investir muito em YouTube, né? Então você tem gente muito grande com canais de teologia menores do que o nosso. Gente muito grande, muito grandona mesmo, assim. Então, assim, é uma questão cultural diferente, né? O pessoal aqui não investe tanto em YouTube e redes sociais e tal. Tem gente que é altamente famosa, famosíssima, você entra no canal do YouTube do cara, é pequeno. No Instagram o cara não tem tanta relevância e tal. Então, sim, o fato de sermos brasileiros nos beneficia nisso. Nós temos um dos maiores canais de teologia do mundo. Agora, eu tava lendo aqui, o problema, pra mim, é a bibliografia usada pra respaldar aqui. Ou como enquadra o canal aqui. Não tá dito isso na Wikipedia, mas eu cliquei aqui nas bibliografias. Olha aqui, a bibliografia diz assim, ó. Será que não há nenhum ponto de convergência entre a teologia de Iago Martins e de Caio Fábio? Será que não existe nenhum cristão verdadeiro cujo posicionamento político seja progressista, ideologicamente mais à esquerda? Será que não existe um casal de namorados cristãos que não agendaram uma data de casamento que possam passar longe de aproximações com prostituição e lascívia? É um paper que me inclui, hein? O autor responde dizendo o seguinte, ó. Parece muito razoável que as respostas sejam positivas. Tem a vez aqui comigo, pelo amor de Deus. O que é que o povo tá falando de mim aí nos papers, pô? No outro artigo aqui, ó, na nota de rodapé que eu sou citado, diz assim, ó. Uma proposta arrojada e estética descolada, flexibilidade em termos de costumes e recurso de símbolos da cultura pop. Economicamente, foca-se em sentidos meritocráticos individualistas, afinados às retóricas da extrema-direita, com chamadas em palestras do tipo Vencendo a Preguiça Espiritual e livros publicados como A Máfia dos Mendigos como a Caridade Aumenta a Miséria, de 2019, do pastor Iago Martins. No Brasil, participaram da campanha de Jair Bolsonaro. Sempre os negócios, né? Tentando me relacionar ao Bolsonaro e tal. Assim, é muito doido. Meritocracia. Eu acho meritocracia um conceito muito nada a ver. Nada a ver. Você vai... Nenhum liberal fala em meritocracia quando fala de sistema econômico, tá? Só entre nós aqui. E o cara confundiu a ideia de vencer a preguiça espiritual como se fosse uma coisa meio... um individualismo de retórica meritocrática. É o assunto de Hebreus. Hebreus está falando de um tipo de preguiça espiritual. E não participei da campanha de político nenhum. Deus, mãe de filho da mãe. O cara também fala o seguinte aqui, ó. Esses calvinistas se apresentam como pioneiros no Brasil, como herdeiros de estrangeiros, seja de séculos passados ou contemporâneos, não traçando nenhuma continuidade com a história protestante do país, que se inicia continuamente desde meados do século XIX. A apresentação também reforça a diferenciação identitária do caráter relacional entre nós e os outros. Por fim, o calvinismo tende a ser tratado como doutrina holística, como cosmovisão. Logo, principia-se a advogá-lo como o melhor instrumento do campo evangélico para a cristianização da cultura e demais esferas da realidade social brasileira. É assim, eu acho que a bibliografia desse artigo aqui, o artigo da Wikipedia tá bom, viu? Obrigado aí o pessoal que fez os artigos aí, meu e da Wikipedia aí. Daqui a pouco vão chegar o pessoal lá pra falar, me xingar lá, o que é que seja. Sempre parece pessoal pra me xingar depois, né, as coisas. Pra começar a baldear o meu artigo aí, sei lá. Mas eu acho que esses artigos aí não representam direito o que é o calvinismo, que é a direita. Diz que meu livro Máfia dos Mendigos está relacionado à campanha do Bolsonaro de alguma forma. Cara, tem nada a ver isso aí, uma coisa com a outra. Assim, ó, lembra também, gente, que a Wikipedia é um site de contribuição pública, tá? Não é exatamente um rigor acadêmico, né? Muito forte aí e tal, na definição das coisas lá, né? As pessoas vão lá, tem gente que analisa e tal, mas não leva tudo lá ferro e fogo não, tá? Algumas informações verdadeiras, pode ter coisa tendenciosa, pode ter coisa mentirosa. Então cuidado aí com essas marmotas da Wikipedia. Agora, falta na Wikipedia que eu sou marombeiro da Growth. Cadê a Wikipedia dizendo que eu sou patrocinado pela Growth e que a Growth Suplementos patrocina esse canal aqui e que se você for lá no site da Growth Suplementos comprar o melhor whey do mercado, eu acho o whey da Growth maravilhoso, eu gosto do whey da Growth, é o whey que eu comprava antes de ser patrocinado, já tinha comprado outros wheys, comprei whey de outras marcas, mas eu comprava o whey da Growth era o whey que eu comprava, era o whey que eu juntava com os irmãos da igreja pra gente fazer um pedido só, todo mundo junto, era Growth Suplementos e agora estamos patrocinados pela Growth Suplementos nesse canal, é a Growth Suplementos que traz mais vídeos por semana aqui. E você, usando o cupom Jesus no site da Growth Suplementos, você conta pra eles que a nação maromba dos crentes tá cuidando do corpo para a glória do Deus vivo. O Growth Suplementos tem tudo que você precisa para cuidar da sua saúde. Então vai lá, usa o cupom Jesus e cuida do seu corpo para a glória de Deus. Isso não tá na Wikipedia não, devia estar lá. Mas não coloquem não, senão vão dizer que está baldeando o meu artigo na Wikipedia. Mas tá muito bom, parabéns aí. O pessoal da Wikipedia fez um trabalho decente a meu respeito lá no negócio. Tem informações lá que eu nem lembrava sobre mim mesmo. Deve ter pelo menos uma ou duas coisas ali na Wikipedia que eu queria esquecer, mas tá bom, é verdade, tá lá, tá ótimo. Pergunta do Ricardo: então eu não posso buscar glória humana aqui na Terra, querer ser mais rico, famoso que fulano, e nem glória no reino, querer ter mais galardão? Então, essa pergunta veio como um pedido por explicações sobre o vídeo que é o maior do reino dos céus, que falo sobre a busca por crescer maior e coisas assim. Conforme eu falei no vídeo, o pecado tá em querer buscar uma glória pessoal meramente terrena e conquistar um lugar no reino dos céus à custa da rejeição ou da diminuição de outras pessoas, como se nós fôssemos mais importantes que os outros. O galardão é dado àquele que serve com seus dons e com seus talentos sem buscar os aplausos humanos. E não há problema nenhum em galgar na carreira, desde que isso não seja
às custas da humilhação e rejeição dos outros. Não tem problema nenhum tentar ganhar mais dinheiro, tentar crescer profissionalmente, tá? Não é isso que eu digo lá no vídeo, mas é sobre a postura de humildade diante das outras pessoas e diante do próprio Senhor. Iago, com qual expectativa devo fazer um devocional, leitura bíblica e oração? Sinto que tenho feito devocional de forma utilitarista, esperando respostas diretas às minhas questões pessoais do dia a dia. Como entrar na presença de Deus com o coração no lugar certo? O que Deus espera de mim nesse momento devocional? O que eu devo esperar de Deus nesses momentos? Pergunta da Renata. O bom exercício, Renata, para internalizar o seu devocional é fazer ele acompanhado de oração e de reflexão de como aquilo pode ser aplicado à sua vida, à sua forma de pensar, à sua forma de agir, ao modo como você sente as coisas, tá? A gente ora para que Deus nos dê discernimentos e para que a gente reflita do que a gente leu ali como um ato de autoexamínio para aplicar verdades discernidas no nosso próprio coração. Claro que haverá momentos em que nós sentiremos que algo não está fazendo efeito, mas a palavra plantada não volta vazia. A palavra é como uma espada que penetra até o nosso íntimo e nos transforma. Pode não manifestar um efeito visível, mas certamente nos transforma. Quantas vezes nós não temos um insight do nada e agora fez sentido, né? Ou eu nunca tinha percebido isso antes. Isso não vem do nada, vem como fruto de uma vida de devoção. A semente pode demorar a germinar, mas se ela caiu no solo fértil, certamente germina no seu tempo. Agora, é importante considerar, se você não está fazendo seu devocional, só praticar alguma coisa numa checklist, né? Você tem que ver se a sua leitura bíblica não se tornou uma coisa banal. Então você precisa ler a Bíblia como quem se examina. Então é importante ver como é que está a sua rotina, ver se a leitura bíblica é uma prioridade para você, se a oração é uma prioridade, porque isso afeta a qualidade do nosso devocional. Sua leitura pode ter se tornado algo banal, porque você não está mais dando prioridade a ela e outras atividades, e aí você acaba deixando para ler a palavra no tempo que sobrou. Ou porque você encara a Bíblia da mesma forma como você encara as coisas com que você trabalha para obter, né? Em vez de ser o guia para a sua união santa com Cristo, a palavra pode ter se tornado só um mero livro sobre como viver melhor. Então, muito cuidado nisso. Não tem nenhuma fórmula mágica para fazer um bom devocional. O que há é uma busca por Deus, né? E quando nós o desejamos acima de todas as coisas, nós fazemos o devocional para encontrá-lo. O nosso devocional não é uma atividade meramente externa. Nosso devocional é o anseio por encontrar o nosso Senhor. É um anseio de comunhão por Cristo Jesus como nosso Rei, como nosso amigo, como o nosso irmão. Quando nós desejamos Jesus acima de tudo, aí o nosso devocional se torna um meio para um fim. Que fim é esse? Encontrar mais de Cristo. O nosso devocional pode ser o fim. Terminei o devocional, fiz o devocional, aí eu tenho um relacionamento com o devocional, quando na verdade deveria ser um meio para encontrar Jesus. Eu busco a Cristo, busco a Deus, quero esse Cristo na minha vida, e a partir disso eu encontro o Senhor Jesus por meio do devocional. O devocional não pode ser o fim, o devocional tem que ser o meio, e é o meio para encontrar melhor Jesus. Pergunta de Kalel Menezes. O que você acha da crença que Adão e Eva não foram necessariamente os primeiros humanos criados, mas os primeiros humanos a ouvirem a Deus, os primeiros crentes? No caso, haveria processo evolucional e então Deus chama as duas pessoas e as torna Adão e Eva. Eu não concordo não, tá? Eu acho que de fato Adão e Eva foram os primeiros seres humanos a serem criados. Eu não concordo que o ser humano evoluiu até um ponto em que um deles se distinguisse e entendesse o chamado de Deus e aí ele foi Adão e foi Eva. Não consigo de jeito nenhum. Pra mim, assim, com algum esforço, eu consigo aceitar o processo evolutivo animal. Conseguiria, tá? Assim, não acho a leitura mais provável de Gênesis, mas vai, tem argumento exegético que dá pra encaixar ali. Não dá pra encaixar Adão e Eva dentro do processo evolucionário a partir de uma leitura de Gênesis 1. Pra mim, não tem como. Pra mim, tratar o ser humano como parte do processo evolucionário é matar o cristianismo. Pra mim é só isso, tá? Você tratar o Adão e Eva como parte do processo evolucionário, tratar o homem e a mulher como parte do processo evolucionário é matar a revelação do cristianismo. A gente pode só negar a Deus logo, entendeu? Por que isso não nega logo? Nega logo a Deus. Deus, não creio em Deus, não creio na Bíblia, é um livro mentiroso, a ciência desbancou Deus. Pronto, assim, porque pra mim não dá. Pra mim eu não consigo ler Gênesis 1, ler Gênesis 2, ler Gênesis 3, na melhor boa vontade, tentando concordar com as leituras evolucionárias que incluem Adão e Eva no processo evolucionário, eu não consigo. Eu consigo acreditar na Bíblia até uma evolução de animais. Beleza, até consigo. Não é a leitura que eu faço hoje de Gênesis 1, mas dá pra ler desse jeito, se você fizer um esforço. Adão e Eva pra mim não dá. Desculpa o pessoal aí do evolucionário cristão aí, pra mim não tem como, tá? Tem um limite do que pra mim é exegeticamente possível, certo? Pergunta da Renata. Pastor, pode falar um pouco mais sobre a prática de lançar sorte e pedir orientação a Deus na Bíblia? E por que essa prática de pedir um direcionamento específico a Deus não é recomendada? Lançar sorte era uma prática muito comum na antiga aliança para discernir a vontade de Deus em coisas que não estavam claras. As pessoas sabiam que, em última instância, era Deus quem estava respondendo.
Então, não é a mesma coisa que jogar cara ou coroa hoje em dia, mas era buscar por uma resposta de Deus, porque eles acreditavam que Deus se manifestava ali. No Antigo Testamento, as pessoas ainda viviam à sombra da nova aliança. Por que é que nós não fazemos a mesma coisa? Porque agora, na revelação de Cristo Jesus, nós temos uma revelação maior, muito mais profunda, onde Deus não está mais falando por meio dos sacerdotes no Urim e no Tumim e em outros esforços de ver Deus se manifestar fisicamente. Ah, Deus, eu vou deixar aqui um algodão molhado, se chover e não molhar, é porque o Senhor está falando comigo. Isso é uma forma inferior de conhecer a vontade de Deus. Nós temos agora uma forma superior de conhecer a vontade de Deus, que é por meio da revelação da obra de Cristo. Isso não revela a vontade de Deus para pequenas coisinhas no dia a dia. Devo ter esse namorado ou não? Devo arrumar esse emprego ou não? A gente não tem mais hoje em dia essa revelação por meio de coisas específicas para pequenos eventos da vida. E eu nem acho que os judeus tinham isso tão comumente, não. Era uma coisa um pouco rara também. Mas nós temos uma revelação muito maior do plano de Deus pra gente. Certo? E aí, dica básica, como tomar decisões segundo a vontade de Deus, Heber Carlos de Campos Júnior, editora Fiel. Tá lá para resolver esse assunto para você. Esse é o Pergunte ao Pastor de hoje, vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre 10 horas da manhã. Vai usar o nosso cupom na Growth Suplementos e vai se inscrever no canal para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Cheirito no cangotito dos senhores, das senhoras não, das senhoras vou ficar sem cheiro no cangote hoje. Um abraço e até a próxima.